Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra os bem-aventurados Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros. Inácio de Azevedo nasceu em Portugal. Ele era de uma família ilustre. No ano de 1526 ou 1527. Ele entrou na Companhia de Jesus em 1548 e foi ordenado sacerdote em 1553. Mais tarde, partiu para o Brasil, veio aqui para o Brasil a fim de se consagrar ao apostolado missionário. Tendo voltado à pátria para conseguir recrutar numerosos colaboradores para a sua obra evangelizadora, e empreendeu a viagem de regresso. Então, ele veio para o Brasil, ele viu a grande necessidade que existia de evangelizar aqui. Ele volta de novo para Portugal, a fim de trazer pessoas com ele, um número maior possível para a evangelização. Ele consegue, e quando ele vem, infelizmente, um navio de protestantes calvinistas, eles eram franceses, interceptaram o navio e mataram Inácio de Azevedo e mais 39 companheiros. Imagina só. Claro, com ele, mais 38, então foram 39 pessoas que foram mortas, foram martirizados por trazer o evangelho, por vir buscar o evangelho. Eles nem chegaram a evangelizar, foram mortos no mar. Aqui é interessante, meus irmãos, que eles foram beatificados pelo Papa Pio IX em 1854. Eles foram mártires. E até hoje,
por um mistério, eles ainda não foram canonizados, ainda não são santos. Claro, por serem bem-aventurados já são santos, mas ainda não recebeu a canonização. E foram mártires. Isso que é interessante. Rezemos, então, pela canonização desses grandes homens que morreram levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, professando a fé. Teve até um que ele morreu abraçado com um quadro de Nossa Senhora. Que Deus nos conceda essa graça de sermos fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que hoje nós acabamos de ouvir. Jesus está dando as instruções aos discípulos para que eles pudessem ir às ovelhas de Israel para levar a boa nova. Ontem nós vimos que Jesus deixou bem claro que levar o evangelho não é fácil, que iam ter pessoas revestidas com pele de cordeiro, mas na verdade seriam lobos ferozes, que iriam fazer de tudo para matar tanto os evangelizadores, os missionários, os sacerdotes, como também o povo de Deus, os cristãos de um modo geral, ampliando esse conhecimento que nós já temos hoje. Mas Jesus já foi deixando bem claro para os apóstolos e os discípulos que não seria fácil. Não seria fácil pregar a boa nova. E nós temos visto isso nos tempos de hoje. Na história da igreja sempre aconteceu essas perseguições aos cristãos, essa perseguição aos sacerdotes, bispos, a perseguição aos apóstolos, tanto que nós vimos o resultado de tudo isso. Com a exceção de São João, que não foi martirizado diretamente, mas ele sofreu o martírio. Todos os outros apóstolos foram mortos, martirizados mesmo. Nós vemos ali São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vimos o apóstolo Paulo, que foi decapitado. Nós temos lá André, que foi também crucificado, mas em forma de X, e tantos outros. E agora, Jesus está dizendo que ele, a pessoa dele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, o onipotente, aquele que cria todas as coisas, que tudo foi criado por ele e para ele, ele vai ser motivo de divisão. Jesus foi e será sempre motivo de divisão diante deste mundo que se opõe a Deus. E aqui ele está dizendo: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Sim, a espada por quê? Se você for observar, aí Santo Inácio de Azevedo, que a igreja comemora hoje, por isso que nós estamos todos revestidos de vermelho, foi morto. Os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo paganizado serão perseguidos. Só se esses seguidores, esses católicos que se dizem católicos, eles forem
de acordo com o mundo. Embora eles digam que sejam cristãos, que sejam católicos, mas eles vivem como o mundo. Aqueles que vivem como o mundo, eles não são seguidores de Jesus Cristo. Embora eles digam que sejam, mas eles não são. Eles são seguidores do anticristo, eles são seguidores do diabo, mas não de Jesus Cristo, embora estejam dizendo que sejam seguidores de Jesus. Porque os seguidores de Jesus, no mundo, eu repito, que se opõem a Jesus, serão perseguidos. Por isso que Jesus está dizendo aqui. Então, de fato, o que é que vai acontecer? O filho vai ficar contra o pai, a filha vai ficar contra a mãe, a nora e a sogra, ou seja, numa casa de católicos e os outros que não se declaram católicos vão ficar contra o outro, ou seja, a mãe católica vai ficar contra os filhos que não são. Ou, melhor dizendo, vou falar o contrário. Não é o católico que vai ficar contra, né? O anticatólico, o não católico, vai ficar contra o católico. Então, a mãe que não é católica vai ficar contra a filha católica. O filho não católico vai ficar contra o pai que é católico. Porque eles não vão tolerar. E aqueles que vão ficar, que são mais ou menos, que se dizem católicos, mas na verdade eles estão mais para o mundão do que ser católico, porque na teoria eles vão dizer que eles são católicos, mas eles não serão católicos. Católicos de fachada. Esses católicos de fachada vão também ficar contra aqueles que são os católicos de verdade. É preciso entender muito bem isso e espero que você entenda. E aí Jesus vem e fala que essa situação ela vai causar um constrangimento tão grande que aí vai ser preciso fazer uma renúncia. Ou seja, agora o católico ele vai ter que decidir. Ou ele fica com Jesus Cristo, ou ele, por respeito humano, vai ter que optar por ficar com aqueles que são contra nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra o versículo 37. Lembremos que nós estamos no capítulo 10 de São Mateus, do versículo 34, e aí entramos no capítulo 11 até o versículo 1. Aí no versículo 37, aí Jesus agora vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, porque, meus irmãos, não será fácil. No tempo da perseguição, nos tempos difíceis, mas até nos tempos de agora, os católicos, aqueles que são fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, terão que tomar também uma decisão. Não poderá ficar com respeito humano. Então, meu filho, vou falar mais claramente. Se você não quer seguir Jesus Cristo, eu não posso te seguir. Aqui está a renúncia, tá vendo? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, se o pai e a mãe, por respeito humano, vai chegar e dizer assim, então, tá bom, meu filho, eu vou, por amor a você, eu vou ficar com você e vou abandonar a Igreja Católica, eu vou abandonar Jesus Cristo. Jesus está dizendo, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Você está compreendendo que coisa difícil? Você ter o seu filho, você ter o seu irmão, você ter o seu pai, você ter o seu amigo, e amigo, irmão, ali de um coração que você ama tanto, e ele vai estar seguindo o anticristo. Ele abandonou a igreja, ele não quer saber de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo de perseguição, o amigo, o irmão, o pai, a mãe, o filho, que é de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter que tomar essa decisão. Eu fico com o meu filho, eu fico com a minha mãe, eu fico com o meu pai, eu fico com o meu irmão, ou eu fico com Jesus Cristo. Porque ficar com Jesus Cristo significa perder essas pessoas. E talvez até perder a própria vida, porque eles irão denunciar você. Eles vão nos denunciar. É isso que Jesus está dizendo. Então, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la numa condição dessa. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Serão tempos difíceis, tempos de decisão, tempos de renúncia. Na história da igreja aconteceu isso. E Jesus está falando algo que aconteceu na igreja e que vai acontecer. Olha, pare para pensar nisso. Vai chegar um momento que os católicos de verdade vão ter que optar. Ou segue o pai pagão, a mãe pagã, os filhos pagãos, por amor a eles, para não perdê-los, ou vai ter que renunciar a eles, perdê-los, por amor a Jesus Cristo. Ufa, não é fácil. Não é fácil ser cristão. Por isso, o desapego, o nosso coração deve estar centrado em nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o meu coração estiver em Jesus Cristo, plenamente em Jesus Cristo, e para estar plenamente em Jesus Cristo, meus irmãos, é porque há um reconhecimento verdadeiro de que Jesus é Deus. E aí entra o mandamento amar a Deus acima de qualquer coisa. Até numa situação dessa, o amor deve estar em Jesus Cristo e não o apego e o coração nos filhos que não querem saber de Deus e que se opuseram a Deus e que se tornaram inimigos também dos seus pais por não seguirem nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no tempo da perseguição, Jesus também está dizendo uma coisa maravilhosa. Aqueles que acolherem neste tempo de perseguição um sacerdote, um bispo, aquele fala, né, do profeta, né, aquele que acolher um missionário, vai ter uma grande recompensa também, porque essas pessoas serão perseguidas. Então, se você acolhe eles, vocês vão estar acolhendo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa acolhida no tempo de perseguição às pessoas que se entregaram totalmente a Jesus, elas não vão ter aonde se esconder. E você poderia, um cristão poderia fazer o seguinte: não vou acolher, ele é cristão, ele é católico sim de verdade, mas ele poderá dizer: não, eu estou me escondendo, eu não vou acolher não, senão vai acontecer problema, os inimigos vão entrar aqui, vão me pegar, aí vão descobrir que eu também sou.
Aí Jesus está dizendo, olha, se nesse momento você acolher, você vai estar acolhendo o próprio Jesus na sua casa. Não é simplesmente aquela questão de dizer, vem um padre na minha casa, é Jesus que está vindo. É isso mesmo. E é essa a concepção. Mas no tempo da perseguição, as pessoas não vão fazer isso com tanta facilidade, não, porque ninguém vai querer perder sua vida assim fácil. Tanto que dar a vida pelo Evangelho não é uma coisa assim tão fácil. É preciso pedir muita força para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo dê força, melhor dizendo, para que a pessoa seja fiel. Porque no tempo da perseguição, os mártires, muitas pessoas que poderiam ser mártires, elas não foram. Elas renunciaram por medo, preferiram renunciar ao Evangelho, à igreja, a nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar a própria vida dela. Por isso que Jesus está dizendo que aquele que procurar conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Aí vai encontrar a vida eterna, como Inácio de Azevedo, que nós estamos celebrando no dia de hoje. Guardemos no coração, meus irmãos, tudo isso. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos proteja, que ela nos ajude e reze por mim, para que nós não venhamos a arrefecer. Peçamos a Deus a graça, a perseverança dos mártires, como o próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, porque é preciso ter claro que muitos não irão perseverar até o fim. E que Deus nos dê a graça da fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.